Apocalipse capítulo 5, vamos fazer a leitura do verso 1 ao 14. Preste atenção. Até para lermos, vamos ler com cuidado as tão sagradas palavras descritas nesse livro. Preste atenção. João, quem está relatando a visão. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, força e honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, clamando a Sua misericórdia. Estamos diante de um texto tão sagrado, de um fato tão sagrado. Nós não estamos à altura do que está escrito, nem para contemplar, nem para pregar, pronunciar, descrever o que aqui está. Mas, Senhor, em Tua graça, ajuda-nos a compreender, assimilar as riquezas aqui reveladas, expressadas. Tira de nós esse tédio, esse espírito crítico, essa ansiedade, pressa nervosa, nos faz ingênuos, simples, para contemplar coisas tão elevadas e assim glorificar Teu nome. Que a graça se espalhe, esse senso do Seu temor, senso da Sua transcendência, da realidade da Sua presença, esteja aqui, Senhor. Que Teu reino avance, o Senhor receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção aqui. No domingo passado,
eu pedi para você ter cuidado, temor e tremor, porque nós íamos entrar em um ambiente sagrado, dentro do sagrado. João vai entrar no céu, ele para diante de uma porta, a porta se abre, e ele é convidado a entrar no céu. Então ele vê aquilo que está no céu e relata. Capítulo 5, isso foi no capítulo 4, domingo passado. Capítulo 5, João ainda está no céu. E ele vai continuar relatando as visões. Você só pode entender, assimilar o que aqui está escrito, se a sua consciência, o seu coração, forem reverentes, tementes. Um crente carnal displicente não é texto para ele, ok? Então a última mensagem, entramos com João, entramos no céu junto de João. A visão foi dada a fim de consolar os cristãos que estavam sofrendo perseguição debaixo de um trono poderoso e de alguém sentado nele, Roma, César. Então João vai mostrar que existe um trono maior que o de César, e alguém que sobrepuja em força, poder e glória muito a César, assentado. O capítulo 5, portanto, é a continuação do 4. Ele faz parte da segunda visão da série de visões que João tem. João ainda está no céu. E ele vai descrever mais detalhes do que ele viu no céu. Lembra que nós narramos ali, fomos descrevendo, começamos com o trono, quem está sentado no trono, e fomos abrindo. 24 anciãos, 4 seres, os 7 castiçais, o louvor, a adoração. Era a imagem de um grande culto, era uma festa. Era uma coisa tão gloriosa, tão majestosa. Era um grande culto, uma grande festa. Era tão gloriosa que não tinha como ela ficar melhor. Não tinha como ficar mais lindo. Era a expressão do que era mais belo e mais formoso. Foi o que vimos no 4. Entretanto, a festa não estava completa. Faltava alguém nessa festa. Você não notou? João vê o trono e vê o que está sentado no trono, Deus Pai. João vê as 7 tochas diante do trono, o Espírito Santo. João vê os 24 anciãos, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, a totalidade dos salvos. E João vê os 4 seres viventes, a criação redimida, o cosmos, todos ali na festa. Mas falta alguém. É então que no meio dessa festa aparece o convidado principal, o Cordeiro. O capítulo 5 é destinado para a aparição do Cordeiro. Ele vai ser coroado, vai tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono. Esse livro é o livro da história do mundo. E esse capítulo 5 está sendo escrito para mostrar que a história do mundo, os acontecimentos, as sentenças, os decretos, não estão nas mãos dos poderosos. César, Nabucodonosor, Ciro, a UNO, OTAN, seja qual poder, dinastia, império ou reinado, mas a história, os decretos, estão nas mãos de Deus. E o objetivo, assim como no capítulo 4, o 5, é consolar aqueles que estão recebendo sentenças e decretos de morte, de perseguição, de pesados julgos sendo colocados.
João então vai ver agora o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Vamos então para o texto. Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Agora, todos os olhos se voltam para um objeto. João está no céu, está diante do trono de Deus, vendo todas aquelas visões, símbolos, cores e formas. Mas nesse momento, os olhos dele se voltam para um objeto. Toda a atenção é voltada para ele. Ele está no céu diante do trono de Deus. Mas ele nota que Deus está segurando algo em sua mão direita. Ele está segurando um livro. Esse livro, ele vai descrever, ele está escrito por dentro e por fora. O grego aqui dá a ideia de um rolo. Não era um livro como o nosso convencional, era um pergaminho. Então ele vê que Deus está segurando um pergaminho escrito por dentro e por fora. Porém, João nota que esse livro está fechado, ele está lacrado, com 7 selos, um pergaminho fechado, e tem 7 lacres, 7 selos, mostrando que ele está totalmente fechado. O que João está vendo? O que esse livro representa? Naquela época, existiam testamentos ou contratos romanos, onde os termos e os termos do contrato do testamento eram detalhadamente escritos dentro do rolo. E por fora, apenas um resumo do que havia dentro. Esse pergaminho, esse contrato romano, vinha lacrado para proteger seu conteúdo, de modo que ninguém poderia saber a sentença ou destino do testamento se os lacres não fossem rompidos. Como nós entendemos o significado deste livro? Uma das maneiras de entendermos, porque quem nos ajuda a interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Nós temos uma visão parecida no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 nos dá uma noção do que significa este pergaminho que João vê na mão de Deus. Ezequiel 2, versos 10 e 9, diz assim: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-me diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Esse livro são profecias dos acontecimentos finais. Ali está contida a derrota do mal, a redenção dos justos e o futuro da humanidade. Esse livro são os decretos de Deus para o mundo. Ele tem o livro na mão, portanto, ele é o autor do livro, é ele quem detém o controle, o domínio do que está escrito no livro. A história do mundo está dentro daquele rolo. E quando diz por dentro e por fora, fala da completude do que ali está escrito. É a totalidade da história, está contida naquele rolo. Mas principalmente períodos que vão da primeira à segunda vinda de Cristo, ou seja, 2000 anos atrás, quando ele veio, e aquilo que ainda vai acontecer, porque ele ainda não voltou. É isso que contém esse livro, são os decretos de Deus, é o controle da história, de todos os fatos, de todos os acontecimentos, na sua totalidade, abarcando principalmente da primeira à segunda vinda.
Mas tem algo. Esse livro está selado. O que isso significa? Significa que os fatos históricos descritos nele não podem se cumprir enquanto esse livro estiver lacrado. Com o livro fechado, selado, os planos de Deus não serão executados. É isso que João está vendo. Se o rolo permanecer fechado, a redenção final não se consumará. O mal não será julgado. A igreja permanecerá sem esperança e os planos de Deus não se realizarão. Essa é a ideia do lacre. Significa que a história está parada. Ela não pode acontecer. E no verso 2, vem uma cena intrigante. Veja só. Ninguém podia abrir esse livro. Verso 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Olha a resposta no verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Veja só, João está contemplando e maravilhado, ele ainda está com os olhos fixos no trono, e agora vê um rolo, um livro na mão do Senhor. Ele entende que são os decretos de Deus e o controle da história, mas que está lacrado. De repente, olhando para o livro, João ouve uma voz, e vê um anjo forte gritando, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? A voz que João ouviu era tão alta, tão forte, que todas as criaturas de todo o universo podiam ouvir. Por isso que ele diz, no céu, na terra, debaixo da terra, todo o universo ouviu a voz, o brado desse anjo. Então João, ao brado do anjo, percebe que ninguém era capaz de abrir aquele livro e desatar os selos. Ninguém. Quando fala, nem no céu, nem na terra, verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia. Quando fala no céu, na terra, debaixo da terra, isso inclui todos os anjos e santos do céu, todos os seres humanos da terra, todos os anjos caídos e as pessoas condenadas no inferno. Não havia ninguém em nenhum lugar que podia abrir o livro. Eles não podiam sequer olhar para o livro, dada a tamanha dignidade do livro. E ninguém se achava digno de abrir aquele livro. Em todo o universo, não pôde ser encontrado ninguém que apresentasse as qualificações necessárias para abrir o livro e quebrar os selos. De modo que quando o anjo brada, e o céu, a terra, aquilo que está debaixo da terra, se calam, o silêncio deles era um testemunho da sua indignidade. Eles não podiam nem olhar para o livro, nem tocar, quanto mais abrir e desatar. Eles não eram dignos. Quando João então percebe que o livro está lacrado e que não se achou ser no céu os anjos e os cristãos redimidos, não se achou ninguém na terra, os homens e os seres vivos, e nem debaixo da terra, entre os anjos caídos, ele começa a chorar muito, verso 4, e eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chora? Porque João entendeu que se esse livro continuasse fechado, os planos de Deus para a sua igreja, os planos de Deus para o seu povo, para toda a criação, não aconteceria, não haveria a redenção final e total de todas as coisas. João viu que a esperança da igreja estava ameaçada. Por isso ele chora, e o termo grego dá a ideia de copiosamente, em alta voz. É como se João, diante daquela cena, dissesse: é o fim, estamos perdidos, estamos à mercê de uma história trágica, sem um final definido, um final feliz. Para você entender o choro de João, a reação ele bradou, foi um clamor em alta voz. Você precisa entender o significado do que ele está vendo. Ele pensou: a esperança se foi. Na mão de quem estão esses decretos? Qual vai ser o futuro da humanidade, da igreja? O mal triunfará, não haverá esperança além do túmulo. Como ficarão os mortos do passado? Como ficará tudo, meu Deus? João começa a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para eles. Mas será mesmo que é o fim? Será que o livro continuará fechado? Será que a redenção e a vitória final da igreja não chegará? Vamos ver então a esperança da história. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que acontece? É que naquele momento dramático, João está ali prostrado com copiosas lágrimas. É que um dos anciãos, um dos 24 anciãos, um dos membros da igreja redimida, olha para João naquele estado e diz: não chore, João. Não chores, João. João, pare de chorar, João. Por quê? Pergunta João. Porque não há mais motivos para chorar. E porque não há motivos, João pergunta novamente: encontramos, João, alguém capaz de abrir o livro e de desatar os seus selos. Na verdade, a palavra capaz aqui não é o ideal. A palavra ideal aqui é digno. Encontramos alguém digno de desatar os seus selos. Quem poderia replicar João? É então que ele diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Quem? O Senhor Jesus. Notem, irmãos, que a capacidade de abrir o livro não depende de poder. Ele diz: não encontramos alguém forte, capaz, poderoso. Mas a capacidade de abrir o livro está na dignidade. Veja o verso 9. E entoava um novo canto dizendo: digno és de tomar o livro, de lhe abrir-lhes os selos. Ou seja, o cordeiro era o único digno de tomar aquele livro e desatar os selos. Então o ancião diz para ele: não chore. Encontramos alguém digno de abrir esse livro e de desatar seus selos, o Senhor Jesus Cristo. E o ancião vai dar alguns títulos a ele. Ele vai dizer: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, primeiro título, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Leão da tribo de Judá. Quando ele diz isso, ele quer explicar para João, para os leitores, que este que venceu, ele descende de uma das 12 tribos, a tribo de Judá, da qual Jacó, quando vai proferir bênçãos, diz que de Judá procederia um rei, e ele seria como um feroz leão rugindo diante dos seus inimigos. É uma clara referência a Gênesis 49, verso 9 e 10, que o Messias viria como um rei poderoso. Veja só, verso 9, Judá é leãozinho. Agora verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele está dizendo que este que venceu, é um dos prometidos de Gênesis 3:15, e ele veio das 12 tribos, da de Judá, de onde descenderia um rei, e ele seria um rei poderoso. Depois o outro título, ele é o leão de Judá e a raiz de Davi. Ele viria de uma descendência real, da dinastia davídica. Por que fala da raiz? Porque quando você corta uma árvore, fica só o tronco, só a raiz. Aconteceu que a descendência davídica foi extinta no exílio. Mas quando você corta uma árvore, fica aquele tronquinho, aquela raiz. E dali ressurge o Messias. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Ou seja, daquilo que sobrou das ruínas de Davi, brotaria aquele que seria o Messias. Por que João usa esses títulos se ele está lá no céu? Esses títulos, ele está explicando por que o cordeiro é digno de abrir. Não só está dizendo que ele é digno, tá bom, ele é, mas por que ele é digno? Quando ele usa leão de Judá e raiz de Davi, são títulos para mostrar que ele tem o direito de tomar o livro e romper os lacres. Porque ele se apresenta no céu tendo cumprido todas as promessas a seu respeito. Ele veio de Abraão, ele veio das 12 tribos, e ele veio do trono de Davi. Por isso ele tinha direito de tomar aquele livro. Então João está dizendo isso. O anjo está dizendo isso, ou melhor, o ancião está dizendo isso para João. Então veja só. Ele está vendo o trono, o rolo que está sentado no trono, os lacres, o anjo gritando, tem alguém capaz de abrir? João começa a chorar. Um dos anciãos diz, não chore. Está explicando, tem alguém que é digno de abrir. É então que nesse momento, quando o ancião termina de falar, entra em cena o cordeiro. Ele vai aparecer pela primeira vez entre o trono de Deus. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por terra. Veja só, João estava no céu, ele estava vendo o trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Nessa hora, Cristo aparece de pé entre todos eles, porque o texto diz, eu vi no meio do trono, de pé. Aqui está a razão para João não chorar, e a razão pela qual Cristo foi achado digno de abrir o livro. O verso 5 mostra por que ele é digno. Veja só, o 5.
Todavia um ancião diz, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, ou seja, a vitória dele deu a ele direito e a dignidade de abrir o livro. Ok? Aqui está a razão para João não chorar. A raiz de Davi venceu, mas como é que ele venceu? Que vitória é essa? Depois de vê-lo como leão e como a raiz de Davi, ele vê ele como cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto. Por que João vê a imagem de um cordeiro? Porque em Êxodo 12:3, está escrito assim, fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, Êxodo 12, agora o verso 5, o cordeiro será sem defeito e macho de 1 ano. O cordeiro era símbolo do sacrifício, que foi feito quando os filhos de Israel estavam no Egito, de modo que quando o cordeiro, que é um carneirinho, novinho, foi sacrificado, o sangue era tirado para aspergir nos umbrais, nos batentes da porta, e Israel era livrado do anjo da morte. Isaías 53:7 fala de Cristo também como um cordeiro foi levado ao matadouro. João Batista, quando vê ele, diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está a razão para João não chorar, e a razão pela qual Cristo foi achado digno, foi por causa do sacrifício dele na cruz, foi por causa da sua morte na cruz, foi a sua vitória na cruz, sem pecado, mas se fazendo pecado, foi por causa da sua ressurreição, e isso deu-lhe o direito de ter posse da história. Cristo pagou com seu sangue pelas vidas do seu povo. É o velho e bom evangelho. Novamente, essa é a grande mensagem. Foi assim que ele venceu, e foi assim que ele foi achado digno, quando ele vê como um cordeiro, como tendo sido morto. O verso poderia ser melhor dito assim, depois que o ancião falava comigo, vi Cristo como alguém que foi crucificado, mas que agora está ressuscitado, porque ele viu de pé. Isso também dá luz, para quê? Ele viu as marcas em Cristo, como se ele tivesse visto as mãos furadas e os pés, e o lado atravessado. Eis que vi um cordeiro. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, raiz da... o cordeiro que morreu na cruz, pagou pelos pecados, mesmo sem pecado, se fez pecado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Vi Cristo como alguém que foi crucificado, mas agora ressuscitado. Isso mostra, irmãos, que é apenas com base no sacrifício de Cristo que os propósitos de Deus para a história humana podem ser realizados. A igreja jamais pode esquecer dessa mensagem. O Evangelho é a causa, é o Evangelho. E o Evangelho é o que? O relato da vinda, encarnação, da vida, morte, ressurreição de Cristo. Por isso que ele é digno, recebeu uma missão do Pai. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, a nossa semelhança. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Apesar de nunca ter pecado, por nós se fez pecado. Ele morreu na cruz. Então o cordeiro rouba a cena, Cristo.
chega lá morto, ressuscitado, glorificado. Você sabia que Cristo desceu na terra sem um corpo? Ele era Deus, era só espírito. Mas quando voltou para o céu, ele não voltou só em espírito. Ele levou o corpo que ele recebeu aqui na sua encarnação. Por isso que ele diz, vi um cordeiro como tendo sido morto. Pode ser que ele viu as marcas do corpo ferido pelos nossos pecados. Aquele que levou nossas culpas, nossas iniquidades, nossas transgressões, e sofreu o justo castigo de Deus. O cálice da sua ira foi derramado sobre o Filho de Deus, ele foi esmagado. Mas no terceiro dia, a morte, todos os infernos naquela porta, na pedra daquele sepulcro, tentando segurar o rei da vida, mas como um vulcão que ninguém pode deter a erupção, a pedra rola e ele ressurge dos mortos. Então os céus têm que se curvar e dizer, o Cordeiro é digno de abrir os selos. Portanto, João, não chore. E João nos dá mais detalhes desse Cordeiro. O texto diz que ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Primeiro, esse cordeiro que João vê tem 10 chifres. Ao mesmo tempo que João quer reportar sua morte em fraqueza, João quer descrever também o poder desse cordeiro. Chifre na escritura tem ideia de poder. Tanto é que chifre no hebraico quer dizer força, poder. 7 chifres, portanto, significa a totalidade do poder, poder total, ou todo o poder. Fala da onipotência do Cordeiro que João viu. Depois João diz que vê 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados pela terra. 7 olhos falam da sabedoria desse Cordeiro, que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo sabe. E por toda a terra, 7 olhos, por toda a terra, mostra que esse Cordeiro está presente em todos os lugares. Portanto, falam da onisciência, 7 olhos, e onipresença que estão em toda a terra. Onipotência, onipresença, onipotência, onisciência, onipresença. São atributos que só Deus tem. Se eles são vistos em Cristo, é para falar que aquele Cordeiro não é menos Deus que aquele que está sentado no trono, Deus Pai. Fala da divindade. Ele é o Rei onipotente, onisciente, onipresente, que venceu. É o que João está vendo. Coisa gloriosa. Depois de ter vencido na cruz, Cristo reina com perfeito poder, perfeita sabedoria e em todo o universo ao mesmo tempo. Agora nós vamos tratar também de um aspecto bem inusitado que acontece agora no céu. Veja só o verso 7, que ele parece um tanto estranho. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado? Aquele lugar não é nada mais, nada menos do que o céu. Aquele trono é o trono branco que João vê no Apocalipse 20. Quem está sentado no trono é nada mais, nada menos que aquele que brilha como o diamante, o jaspe, e como a sardônia, e como a esmeralda. Agora o que chama a atenção é que o atrevimento que esse cordeiro vem e toma, a liberdade que ele tem diante daquele trono, e a sua ousadia,
Porque ele está diante de algo que ninguém podia sequer olhar para o rolo. E ele vem e pega o livro. É como se ele entrasse naquele lugar e se apropriasse do livro, tomasse o livro para ele, como se fosse algo que era direito dele, algo que ele conquistou, ele tomou, é dele agora. O que isso significa? Presta atenção, isso tem um sentido. Aquele que está sentado no trono é a figura de Deus Pai. Sentar-se no trono compreende que todo o governo é de Deus Pai, todo o controle é de Deus Pai. Essa atitude do Cordeiro vir e tomar da mão dele o livro, significa que Deus Pai está transferindo o governo de tudo para Deus Filho, que Ele está colocando todos os decretos na mão de Deus Filho, que está dando toda a sua autoridade para Deus Filho. É o que está em Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se, Mateus 28, 18, e falou-lhes dizendo: toda autoridade foi me dada na terra, no céu e na terra. Onde o Cordeiro está agora? No céu. Ao vencer na cruz e ressuscitar, Deus tem que dar o rolo, o livro para ele, porque ele conquistou o poder, a autoridade e o governo de todas as coisas. Glória a Deus! Isso é para nós aprendermos que o rolo, que o livro não foi dado para a mão do presidente da república, para um estadista, para um governante, para um rei, mas o rolo, o governo, o controle do mundo está nas mãos do Cordeiro, porque ele tem direito. E porque ele pode tomar o livro dessa forma? Novamente, porque a cruz deu a ele esse direito. Olha o verso 9, o que diz? Entoavam um novo cântico dizendo, digno, tá, a gente sabe que ele é digno, do quê? Digno és de tomar o livro e de lhes abrir-lhes o selo. Já aqui está dizendo que ele é digno, mas por quê que ele é digno? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ele é digno de tomar o livro, ele é digno de ter sobre ele a posse do governo, porque na cruz com seu sangue, ele adquiriu o direito e o destino da história de todas as pessoas que estão descritas no livro. Por isso que o governo, o Pai transfere para ele. Ele tomou, e quando fala tribo, língua, povo e nação, o que ele está querendo dizer? Todo mundo, pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, em toda a terra. Então está dizendo de povos desde Adão, cores, raças, tribos, línguas, pessoas, etnias, credos, todos os tipos de pessoa. E olha o termo que usa, digno é de tomar o livro, porque com teu sangue comprastes. Que isso? Ele pagou por cada um deles, por isso é que ele tem direito, ele comprou cada um deles, ele comprou a redenção, ele comprou o perdão, ele comprou a vida eterna, ele comprou, por isso ele tem direito, e comprou com o quê? Com o seu sangue. Ao morrer na cruz, com o seu sangue ele compra pessoas de todas as épocas, e os constitui reino e sacerdotes, e reinarão na terra. Já tratamos isso em Apocalipse 1:6, o rei que é sacerdote nos faz sacerdotes e reis. Um novo Israel agora é constituído, ok? De reis, por isso vê no capítulo 4 nós vimos um trono e 24 tronos. Ele nos fez reis para reinar com ele. E nesse reino cada um é um sacerdote. Vi com vestes brancas. São vestes sacerdotais.
ao morrer na cruz, Ele nos compra para reinar com Ele em 24 tronos e com vestes reais, sacerdotes que ministrarão diante desse trono. Agora, sabe o que é isso? Nós estamos assistindo este ato do pai transferir o rolo para o filho. É como se também ele estivesse transferindo o trono. Nós estamos assistindo, na verdade, aquele culto todo que a gente viu no 4, sabe? Começa no trono e vai indo. Era uma festa, mas qual festa? Era a coroação do Cordeiro. O Cordeiro está sendo coroado. Ele venceu, ele chegou para tomar o posto mais alto e receber a coroa, o governo de tudo. Agora vamos ver a reação de todo o céu diante da coroação. Verso 8. E quando o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uau! Olhe para cá. Lembra daquela adoração, lembra do capítulo 4? Aquela adoração prestada àquele que estava sentado no trono? Lembra do 4? Eu vi os 24 anciãos, os 4 seres viventes, tirando as suas coroas, prostrando diante do trono e cantando um cântico. No capítulo 4, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostram, adoram e cantam diante daquele que está sentado no trono. Mas quando o Cordeiro chega e recebe o livro, eles vão fazer a mesma coisa, só que agora farão diante do Cordeiro. Isso é para mostrar que ele não é inferior ao Deus Pai. Deus Filho é tanto Deus quanto Deus Pai, e recebe a mesma adoração, na mesma proporção, na mesma medida que Deus Pai. Toda aquela adoração convergida no trono, muda e agora converge no Cordeiro. E a Bíblia diz que eles estão com harpas nas mãos e com taças de ouro, está aí no verso 8, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso. Primeiro, eles estão com instrumentos de música nas mãos, que é isso? Prontos para o louvor. E eles estão com incensário na mão, que ao invés de conter incenso, contém as orações dos cristãos. Aqui tem algumas interpretações. O que são isso? Orações sendo feitas para que os planos de Deus se cumpram, orações dos santos apresentadas diante de Deus, ou o mais cabível aqui, são orações de ações de graça, são orações de louvor. Eles estão com harpas e com taças, incensários, que estão exalando, ao invés de incenso, ações de graça, júbilo, louvor, exaltação ao Cordeiro. Agora, vamos ver o cântico. O cântico, verso 9. E entoava um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus constituindo reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Presta atenção, irmãos. Depois de prostrados, eles vão entoar um cântico, eles vão iniciar um louvor. Só que os cânticos, eles apresentam algumas diferenças. No capítulo 4, a cena, ela se repete no 5. Só que Deus é adorado pelos seus atributos e pela criação. Esse é o tema do cântico, do louvor. Agora o louvor muda. Podia ser o louvor 4, 5. Agora nós vamos para o 6. Não é uma repetição do mesmo louvor. Porque no louvor do 4, ele é adorado pelos seus atributos e pela criação.
Cristo aqui é adorado também pelos seus atributos, mas especialmente pela redenção. Veja só, o 9 diz: e entoava um canto dizendo: digno de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Ao motivo do canto: foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Ele é adorado pela sua vinda no mundo, sua encarnação. Ele é adorado pela sua obediência restrita ao Pai e à lei. Ele é adorado por sua morte substitutiva, sem pecado, se fazendo pecado. Ele é adorado pela sua ressurreição dentre os mortos. Reparem que o texto ainda diz: e entoava um novo canto. Por que novo? Porque o céu jamais tinha visto tal coisa. O céu jamais tinha presenciado um homem Deus subindo e recebendo adoração igual ao Pai. Por isso é um novo cântico. Jamais cantaram algo assim. Ele triunfou, ele venceu, ele ressuscitou, e com o corpo glorificado adentra esses portões e toma da mão do que está sentado o livro. Uau! Por isso devemos louvá-lo aqui na terra e por toda a eternidade no céu. A cruz. Por isso os puritanos, 99,9% dos seus cânticos eram falando sobre a cruz. Os inários batista, cruz. Os inários presbiterianos, cruz. Os inários assembleanos, cruz. Eles cantavam a redenção. A redenção. Temos que cantar isso. Ó, quão pobre andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi. Nós temos que cantar isso. Vai cantar o ouro puro de Ofir, raridade, você é espelho. O que é isso aí, meu amigo? Remove a minha pedra. Deve ser problema nos rins, pedra nos rins. Não sei, às vezes, né? Vale orar, Senhor, remove a minha pedra. Pedra nos rins. Agora agora entra em cena os personagens que não tinham sido. Olha como é que é a criação. Olha isso aqui. No plano da eternidade, primeiro o trono, Deus Pai. Ao redor, os 24 anciãos, a igreja. Um pouquinho para lá, os 4 seres viventes, os anciãos. Os 4 seres viventes, a criação. E agora na última esfera, aparecem os anjos. Eles são inferiores a nós. Eles estão ali no círculo da adoração, estão no céu, mas não estão na mesma proximidade, não têm o mesmo grau de honra e importância do que a igreja. Veja só, verso 11: vi e ouvi uma voz, agora de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e milhares de milhares. Verso 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Imagina como é que está essa cerimônia. Que benção vai ser participar de uma festa. Já não tem mais o que acrescentar de beleza. Agora João ouve uma voz e ele vê uma quantidade enorme de anjos. São miríades e miríades e miríades. Esse termo no grego aqui, quando fala milhões de milhões de milhões, é uma quantidade inumerável, incontável, parece que é infinito de anjos. São milhões, bilhões, são uma multidão incontável de anjos. Então, para quem pensa que o céu é pequenininho, tem gente que pensa que o céu é quadrangular, pequenininho. Não, o céu é um lugar extenso, enorme, vasto, só de anjos a quantidade é incontável. Aí o que João vê? Diante de tudo aquilo, no céu, aos anjos, só restou se unirem à adoração e ao louvor. Eles louvam o Cordeiro, pelo quê? Pelos seus atributos, assim como Deus Pai.
Vejam o que cantam, eles cantam 7 atributos. Digno o Cordeiro que foi amor de receber, vamos lá, o primeiro atributo: poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. O que são esses 7 atributos? 7 simboliza a perfeição do Cordeiro e a sua divindade, porque esses atributos todos são dados a Deus Pai também. 1 Crônicas 29, 11 e 13, Davi louva a Deus Pai: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. O Cordeiro é louvado pela sua divindade, pois possui os mesmos atributos de Deus Pai. 7 atributos, simbolizando a perfeição e a divindade do Cordeiro. Por isso é louvado. Ele é louvado. Agora o verso 13. Vamos fechar o negócio aqui. Qual que é a procedência dessa toalha aqui, meu filho? Mandaram lavar. Ó, comfort. Ainda bem que no céu eu não vou transpirar, meu pai. Você me desculpa eu dar umas pausas, é porque eu fico extasiado. Se você sonha o tanto que eu gosto dessas coisas, por mim não pregava outra coisa. Mas tem irmão que se pregar só isso, sai da igreja. Céu, glória, Cordeiro, não tem que pregar. Porta vai abrir, Deus vai curar, Deus vai abençoar. Mas aqui é que está, meu Deus, meu irmão, o filé mignon da nossa fé. Agora a terra se une ao céu nesse louvor, verso 13, então ouvi que toda criatura que é no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Presta atenção, irmão, e agora eles adoram não só o Pai, como estava no capítulo 4, não só o Filho, como no início do 5, mas agora ambos são adorados, sem qualquer distinção. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Deus Pai e Deus Filho, seja o louvor, seja a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Quem está louvando? Toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que está dizendo, que é isso? Todo o universo, tudo que existe, tudo que foi criado, em um culto jamais visto, todos estão de joelhos, prestando culto àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Talvez isso aqui pode ser até uma menção do julgamento, quando fala assim, ó: até os que estavam debaixo da terra, porque Deus o exaltou soberanamente, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, no debaixo da terra, até os infernos, até o diabo, seus anjos e os piores, estavam com suas rótulas quebradas, prostrado diante desse trono. Inadmissível que qualquer criatura existente não se dobre diante dele. E sabe como é que esse culto encerra? Como todo culto, encerra com amém. Veja o verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Igreja, vamos todos nós, em face do que nós ouvimos, dizer amém. Diga amém, amém. Mais forte, amém. Amém. Diga assim seja. Diga ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Glória a Deus. Nós estaremos lá nesse dia, irmão, vendo o Cordeiro chegar. E eu quero terminar dizendo a você: não temas, é ano de eleição. Não sabemos o desfecho da guerra na Ucrânia, que vai ser da América Latina com relação ao sua bandeira ideológica. Quantas pandemias e epidemias estão nos esperando. No trono está sentado Deus Pai, e o rolo está nas mãos de Deus Filho. O controle está nas mãos daquele que nos redimiu. Fique tranquilo, qualquer decisão que o rei for tomar será favorável aos seus súditos, eu e você. Fecha os olhos, curva a cabeça. Vamos orar a este Cordeiro, esse Cordeiro, esse Cordeiro, esse Cordeiro, esse Cordeiro, esse Cordeiro, esse Cordeiro.